cuidador de ovelhas. E Deus olha e fala: futuro rei de Israel. Talvez você está olhando para a tua história e está dizendo: não tem o que Deus fazer comigo, eu vou dar em nada. E Deus está dizendo: eu estou escrevendo ainda a tua história. Querido, parece que eu vejo aquele menino que ele está passando por uma exclusão familiar. Davi está no pasto. A Bíblia diz que os seus irmãos, eles são experimentados, eles estão acostumados a guerrear. Eu já entendi que Deus não quer que nós trabalhamos na base do eu acostumei. Às vezes eu deparo com algumas pessoas que se dizem cristãs e a gente pergunta assim para ela: né, como que você está? Estou na luta, mas já acostumei. Como que é acostumar a ficar na luta? Você tem que falar: estou na luta, mas eu estou lutando. Porque o costume é um lugar de acomodismo. Davi, ele está sendo excluído da casa, do ambiente, porque ele está trabalhando. Ele está no pasto. Os seus irmãos já têm títulos, já têm nome. São soldados de Saul, homens que têm arma, homens que têm armadura, que têm até estética de lutador. Deus não está preocupado com a tua estética, Ele está preocupado com o teu coração. Não é só o abdômen definido, não é só a prancha em dia que vai impressionar o coração de Deus, mas Ele vai olhar o que você tem do lado de dentro, e isso vai movimentá-lo. Os irmãos de Davi chegam a casa e vai ter um banquete, um descanso das guerras que eles já venceram. Está tendo um banquete, está arrumando o banquete. Enquanto isso, Deus está falando com o profeta. Tem momentos que nós olhamos e parece que todo mundo está em festa, e nós estamos no pasto do desemprego, no pasto da enfermidade, no pasto da solidão, no pasto da exclusão, no pasto do vitimismo. E as pessoas estão preparando o banquete, parece que não está enxergando a nossa dor. Mas enquanto pessoas estão preparando o banquete e você está no pasto, Deus está falando com o profeta. O profeta ouve, e o bom profeta que ouve, mesmo que tenha medo, ele faz. É natural quando Deus te dá uma visão, uma revelação, dá algo para você entregar, você falar: Deus, eu estou morrendo de medo. É natural, porque quando você perder esse negócio de frio na barriga, perna bamba, é porque você está indo por você mesmo. Eu sempre costumo dizer: se Cristo comigo vai, eu irei. Sozinho eu sei que eu não dou conta, mas como Jesus vem comigo na minha frente, eu falo: Deus, estou indo. Davi está ali cuidando, Samuel está atento, ouve o chamado e diz assim: percebeu também que sempre Deus diz: desce. Interessante que nós oramos e falamos: Senhor, eu quero subir de nível. Para subir de nível você tem que descer. Descer na oração, descer na obediência, descer na renúncia. Deus está pronto a te honrar, mas primeiro você desce. Samuel, desce a casa de Jessé, o belemita, porque lá você vai ungir o futuro rei de Israel. Quando eu ouço isso, eu tenho um entendimento de que Deus, Ele já sabe o meu futuro. Eu posso até andar por caminhos que não foram escritos por Deus. Eu posso errar, eu posso falhar. Deus vai me quebrar e vai me colocar de novo na rota, porque quando Ele decide, ninguém consegue impedir. Se você chegou aqui dizendo: pastor, lá na minha casa está todo mundo desviado, está só eu como crente, fica tranquilo que Deus está dizendo: eu fiz uma promessa, se eu estou colocando eles na rota, ninguém desvia. Samuel chega na casa de Jessé, está lá os filhos de Jessé. Eu imagino Abinadab, meu Deus do céu, aqueles
fisiculturista. É isso mesmo? Já falei certo? Quando é para falar errado, aquele fisiculturista forte. Imagino Samar, o homem de guerra. Não dá para ser com um rostinho que nem do pastor Valdir, meigo, olho claro. Eu imagino aqueles homens sisudos, né, que você olha e fala assim, marrudo. Não, pastor, mas não, é só jeito. Que macho o senhor é. Não me complica. Não, estou dizendo pose só, pastor. Aqueles homens assim, ó, que aquela, né? Porque tem homem que quando ele não tem sabedoria, ele quer mostrar força no braço. Mas Deus não conta com a força do braço, Ele conta com o equilíbrio na mente. Ah, por quê, pastor? Porque Davi não tinha pose, não tinha porte. Estava sabendo que o profeta ia chegar na casa. E o profeta naquela época, quando saía para ir na casa de alguém, com certeza era decreto, era milagre. Mas Davi tinha força na mente. Eu não posso sair daqui, eu tenho um compromisso. Eu estou cuidando das poucas ovelhas do meu pai. Ei, querido, para de querer ter força no braço e aprende a ter equilíbrio na sua mente. Se é para Jesus, estraga. É mente. A força do braço passa, pastor, mas a força de um homem sábio ninguém derruba. Davi está ali focado. É pouco, mas foi Deus quem me deu. É por isso que a Bíblia diz: sede fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Ô meu pastor, o senhor fica de pé um pouquinho. O segundo, terceiro, quarto, quinto pastor mais lindo da igreja, porque eu não sei quantos tem aqui, eu não vou arriscar. Relevai a chove. É muito difícil tirar daqui. Relia chomirra que ni refaz. Eu estou vendo Davi pensativo, porque a conversa chega. Muitas das vezes a gente fala assim: eu não quero nem saber. Mas por mais que nós não queremos saber, a conversa chega. E quando a conversa chega, o nosso coração dói, se entristece. E nós começamos a pensar: mas falaram isso de mim? Você tem certeza que é de mim? O Eterno está dizendo: eu ouvi também. E da mesma forma como tu chorou e se magoou, eu venho dizer para ti que eu venho vindo com uma espada de justiça em teu favor. Tentar estragar teu nome, tentar estragar tua reputação, colocaram tudo de lado. E aí o Eterno está dizendo: é porque eu estou treinando você para o pasto, porque o que eu tenho é algo maior. Eu tenho uma coroa de rei e eu estou te preparando. Não desanima, não fica triste não, porque eu já resolvi essa pendência. Agora levanta a cabeça, tenha equilíbrio emocional, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Davi não larga as poucas ovelhas. O cenário, a mesa está pronta. Diga assim: não vai ter festa enquanto eu não chegar. A mesa está pronta. Os homens de porte estão passando. Cada vez que Samuel faz o gesto para tomar atitude dele mesmo, Samuel diz, Deus diz a Samuel: não é esse. Eu fico imaginando, e eu posso falar com propriedade, porque se Deus está falando, eu posso falar. Às vezes a dor do coração do pastor dessa casa, eu imagino a dor do coração do meu pastor, porque às vezes olham para nós e veem as nossas armaduras, veem a nossa pose, vou dizer então, a nossa oratória, a nossa eloquência, a nossa postura no altar, e tudo que nós esperamos. Não sei vocês, mas tudo que nós esperamos é que o meu pastor me veja e que ele me unja. Eu já vi pessoas mudarem de ministério
porque pastor não quis ungir, não quis reconhecer. Mas eu entendi ao longo da vida que quem é, não precisa derramar óleo na cabeça, ele é. Ah, não, eu vou melhorar. Não importa se o pastor me viu, se não me viu, eu sei quem eu sou. O óleo ou sem óleo, nada vai impedir-me. Ah, querida, para com esse negócio de ficar correndo atrás de unção, atrás de revelação. Fica no lugar onde Deus te chamou, porque se você é, no momento certo Ele vai te achar. Quem é. Davi, ele está no pasto, os homens chiques estão na casa. Samuel pergunta: acabou? E o pai, ele diz assim: ficou o menor que está no pasto. Eu não lembro se quando eu vim aqui eu contei a respeito de uma dor que eu passei como criança. E se eu não contei, eu vou repetir. Eu não tive dificuldades de pai ausente. Não, eu nasci numa casa onde tinha pai e mãe. Um pai vivo e presente ao todo tempo, tacando panela, faca, fogo. Mas estava presente. Quase matando a gente, deixando a gente louco. Mas estava lá. Um pai que não sabia expressar um carinho. Um pai que não sabia falar um muito obrigado. Um pai que acordava de manhã, já acordava. O demônio falava assim: vamos dormir mais um pouco. Ele falava: eu estou com pressa, preciso levantar. Meu pai era terrível. E eu era carente. Sabe aquela criança que se enrola em qualquer lugar? Eu era dessa. Aquela criança que catava legumes na feira para comer, ficava na porta de mercado esperando alguém dar um pacote de bolacha. O meu olho, eu creio que o meu olhar demonstrava uma certa carência. Um homem adulto, amigo da família, buscou a minha confiança. Ele fez o que meu pai nunca fez para mim. Colocou eu nos pés dele e andou comigo. Colocou eu no cangote. Disse para mim que eu era linda. E eu acreditei. Esse homem me deu um lápis de cor. Eu sei os presentes de cor que ele me deu. Ele me deu um lápis de cor. Ele me deu um pão, me deu uma lata de sardinha, me deu um bife. Eu estava tendo um encontro com o pedófilo. Aquele pedófilo, eu fiquei como mulher dele durante 4 anos. Mas eu quero dizer algo interessante. Nessa dor da pedofilia, aquele homem quebrou, num ato que vocês já sabem, esse meu dente. Eu cheguei em casa com o dente quebrado, com 8 anos. Não estou falando 8 anos de agora. Que aqueles 8 anos de agora sabe ligar a televisão, sabe mexer em celular. Eu só tinha piolho. Cheguei com o dente quebrado em casa. Meu pai e minha mãe não perguntaram o que aconteceu com o meu dente. A vida seguiu. Eu fui arrumar meu dente, eu já tinha uns 16, 17 anos. A vida seguiu sem aquele dente. Chorei, tive medo. Às vezes aquele homem ia em casa levar um arroz, um feijão, uma cesta básica. Ei, espera um pouquinho. Profeta, quando vai na sua casa, não é para levar a cesta básica, não, é para levar a palavra. Para com esse negócio aí, não vem ninguém trazer um arroz para mim. Fica com a palavra. Aquele homem trazia comida, distraía meu pai e minha mãe com a comida, dava sinal para mim, eu tinha que sair. Porque quem ia pagar aquele mantimento era eu, com o meu corpo de 8 anos, com o meu corpo de 9, com o meu corpo de 10. Quando eu tinha 12 anos, aquele homem me abandonou. Porque a dor que eu senti foi isso, foi a dor
do abandono. Chorei, não sabia o que fazer, não me valorizava, deu tudo ruim. Mas eu não quero explicar esse pedaço, eu quero chegar aqui. Quando foi há 5, acho que já está indo para 6 anos, a família daquele pedófilo liga para mim, fala: Sandra, meu pai está de cama. Eu falei: é? E de todos os nomes que ele grita, é o seu. Ele fala que ele quer te ver. E eu falei: ele quer me ver. Eita, e a filha dele toda animada falando, porque nós éramos amigas de escola na época. E eu falei para ela: eu estou tão ocupada, eu estou pregando, eu estou isso, aquilo, não dá para mim. Ela falou: ai, que pena. Desligou o telefone. Eu falei: Deus, o Senhor não inventa, porque eu já perdoei esse homem. E Deus falou para mim: eu tenho um futuro para você. Você vai continuar carregando essa mochila do passado? Talvez você está aqui lembrando das dores da sua infância. Você está aqui talvez questionando o que você viveu há 2, há 3, há 10, há 20 anos atrás. Meu Deus chegou e falou para mim: você vai ficar parada na dor do seu passado? Chorei e falei: eu vou. Liguei para a filha dele e falei: senhora, pode falar para o seu pai que eu vou, amanhã eu estou aí. E eu fui. Quando eu cheguei na casa daquele pedófilo, a menina Sandra chegou comigo. Eu fui correndo, abracei ele deitado na cama, eu dei um abraço nele, comecei a chorar. Lembrei de cada cena, cada dor, mas eu também lembrei de que eu fiz muito mais do que aquilo. Jesus me perdoou. Eu estava no pasto da dor da pedofilia e Jesus estava me dando uma oportunidade de sair de lá limpa. Quando aquele homem pediu perdão para mim, eu falei: eu também quero pedir perdão para o Senhor. Pastor, por que você está falando isso? Porque às vezes a gente se preocupa tanto em ser bênção aqui e esquece de ser bênção em casa, esquece de ser bênção na família. Meu pai tinha tudo para ser uma bênção, um nego bonito. Hoje eu não sei se tem tanto valor isso, mas deve ter. Concursado, nossa, um funcionário concursado da prefeitura é top, né? Meu pai era um homem concursado, arrebentando a vida da esposa, arrebentando a vida da filha, deixando-nos, eu e minha mãe, vulneráveis a todo tipo de abuso. Eu estou na frente daquele pedófilo, adulta já, com 50 e poucos anos, chorando como uma criança de 8 anos, com o meu coração quebrado. E eu olhava e eu lembro que eu gemia apertando ele e pedindo perdão. E na verdade o que eu queria, ela ter gritado: pai, me tira da mão do Senhor. Aí Deus falou: teu pai terreno falhou com você, mas eu, teu Deus, não falha. Aquele dia eu conheci o Deus Pai. Não porque a gente conhece o Deus de milagres, conhece o Deus de restauração, conhece o Deus poderoso. Aquele dia eu conheci o Deus Pai. Talvez você, que nem eu, foi abandonado quando criança. Sua família deixou você vulnerável. Talvez deixou nos pastos da solidão. Eu vim para dizer: o Deus Pai escolheu essa noite para dizer: eu estou tendo um encontro com você. Deus, não tem como Deus fazer no nosso presente se nós não aceitarmos ser curados no passado. Eu abraço aquele homem, peço perdão, aquele homem pede perdão também. E aí ele falou assim: você me perdoou mesmo? Eu falei: sim. Ele falou: eu posso chamar minha família? Eu falei: não precisa. Ele falou: mas eu quero.
chamou os filhos, a esposa, e falou: olha, eu estupei a Sandra, eu lesei ela. E aí a família ficou tudo ali, chorando, e eu não sabia o que eu fazia também, e vim embora. Quando foi alguns meses atrás, eu quebrei meu dente, o mesmo dente, o mesmo é modo de dizer, né? O mesmo lugar, quebrei o dente, e eu ia pregar no outro dia, e eu falei: Deus do céu, como que eu vou pregar sem dente? Falei: vou ligar para o dentista. Liguei para o dentista, ele falou assim: não, fica tranquilo, não, traz o dente aqui, a gente arruma e tal. Eu falei: não, mas eu engoli esse dente. Ele falou: então fica preocupada, porque não dá o que fazer. Eu falei: eu vou ter que ir sem dente. Eu falei: ai, sabe onde eu fui? Eu fui no Deus Pai. Eu falei: Deus, toca no coração do pastor, para o pastor desmarcar. Deus, eu sou mulher, careca, chegar lá sem dente é muita humilhação, Senhor. É a primeira vez que eu vou, ajuda eu. Fala para o homem desligar lá e falar: olha, mudou a data. Ah não, mulher, você às vezes não vai porque a unha quebrou, quer que eu fosse fina para ir sem dente? Eu falei: não. E Deus trouxe uma imagem, a minha neta chegando correndo, sem o dente. E eu falei para minha neta assim: Lara, o que aconteceu? É lógico que eu lembrei. Falei: Lara, o que aconteceu? Ela falou: vó, caiu meu dente. Ah, você precisa ver a Lara é igual eu, terrível. Caiu meu dente, vó. Eu falei: ai, que linda a sua janelinha. Deus olhou para mim e falou assim: você não se alegrou com a janelinha da sua neta? Deixa eu me alegrar com a sua janelinha. Paz, irmãos. Eu olhei para o céu e falei: Deus, olha a minha janelinha. E Deus olhou a minha janelinha. Deus foi me curando de uma forma tão linda que eu subi no altar, eu não lembrava que eu estava sem o dente. Eu lembro que os fotógrafos vinham tirar foto e falavam: tira desse lado que está sem dente aqui. Coloquei pipoca. Eu brinquei com meu pai. Talvez você nunca brincou com seu pai. Deus está dizendo assim: eu estou te dando a oportunidade de começar hoje a trazer eu para dentro como pai, a trazer a criança que você não teve a oportunidade de viver. Davi era o mais novo da casa, os mais velhos estavam no banquete, Davi estava trabalhando. Eu imagino Davi esperando o momento em que o pai gritasse o nome. Talvez o pai fosse gritar só no momento que, quando terminou a ceia, quando terminou aquele banquete. Mas quando o profeta chega, diz assim: ainda que o seu pai da terra não te chame, o pai do céu mandou te chamar. Ei, Deus está dizendo: não espere reconhecimento da terra, porque vem vindo o reconhecimento do céu. Deus já mandou chamar. O senhor fica de pé, querido. Desculpa, o senhor é lindo, mas aquele senhor de camisa, acho que é azul clara, branca, Relebai a torre, Redequibai choniha enideface. Interessante que quando eu olho, eu vejo sucesso, mas também vejo traumas. E aí o Deus que é poderoso, Ele diz: eu estou limpando as suas armaduras. Porque quando chegam as guerras, tu já diz: eu não aguento mais, eu estou cansado de traição, eu estou cansado de amigos que batem nas costas e depois roubam. Eu estou cansado, Deus. Deus está dizendo: eu estou renovando as tuas forças e te chamo pelo nome. Relebai a Chodekiha. Eu vejo Deus dando contratos, não é contratos para o Senhor assinar. Ele diz: haveria alguma coisa impossível que eu não possa fazer por ti. Eu estou restaurando a tua vida financeira hoje. Ah não, parece que a saúde mental foi embora.
o que tem é choro, o que tem é síndrome de pânico, o que tem é depressão. Deus está dizendo: pois o equilíbrio está chegando e eu restauro por inteiro, diz o Senhor dos Exércitos. Davi sai do pasto sujo de cuidar de ovelha, porque ele está trabalhando, né? Toma o seu banho. Meu Davi é chique. Meu Davi está de tênis caramelo, calça cinza, uma camisa de manga comprida com folhagem. Meu Davi. Davi chega humilde. Davi chega sem ressentimentos. Como é bom não ser ressentido, né? Até quando você vai ficar com essa manha? É agora. Chamaram eu, né? Gente, eu já vi gente ligar para mim dizendo: pastor, eu convidei fulano de tal para vir, ele vai faltar, só consegue vir? Amarrei meu cabelo e ó. Falo: se é para tapar buraco, é comigo mesmo, estou dentro. É melhor tapar buraco do que ser descartável. Para de ser ressentido. Ai, não vou no casamento de fulano, porque quando a irmã casou, não me convidar. Esquece. Davi levanta, entra na casa. O ambiente muda quando Davi chega. Que essa unção que Davi tem também seja sobre nós. Que quando nós chegarmos em algum lugar, o ambiente mude. Que a leveza, que a graça do poder que emana todo entendimento seja derramada em nós a ponto de impactar outras pessoas. Samuel não dá nenhum vacilo. Deus fala: é esse. Samuel, pá, ungiu Davi para quê mesmo? Mas ela quer futuro. É tão interessante que olha como Davi é equilibrado. Se é para o futuro, eu vou voltar para o pasto. Ei, não importa a promessa que Deus fez. Se é para o futuro, volta para o teu lugar. Não acelera. Não corre. Eu vou correr atrás da bênção. Não, a bênção que vai ter que me alcançar. Eu não vou correr atrás dela, não. Vem cá, vem aqui. Quem que é o menos tímido? Porque quem que morreu aquele dia para mim? Tem um que morreu aqui, que ficou aqui. Ele não veio? Não veio? O Lázaro não veio? Você é minha bênção. Tá bom? Tá claro? Eu estou passeando no rio. Ó quem vem vindo atrás. Vou dar uma corrida, a benção atrás. Ei, querido, não é ela na frente, é você na frente e a bênção atrás. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto você está fazendo, eu estou te abençoando. Enquanto você está fazendo, eu estou te honrando. Enquanto você está fazendo, eu estou te guardando. A bênção está atrás. Tem hora que a gente foge da bênção, pastor. Eu vim. Quanto tempo faz que eu vim, meu pastor? Novembro? Estava com 118 quilos. Acho que eu estava frequentando a igreja do irmão Jado, quando eu vim, né? Irmão Jado, ele é itinerante, ele passa assim nas igrejas. Ele passa. E ele passou lá em casa, o irmão Jado. Passou. Fazer o quê? Ele passou lá em casa, irmão Jado. E a gente quer. Quem não quer emagrecer com facilidade? Isso, eu gosto de quem assume. Esse negócio de cair, não, Deus que me livre. Tomei a injeção, 1, 2, 3. Na quarta deu ruim. Falei: vou no médico. Cheguei no médico, o médico falou assim: nossa, ô pastora, a senhora está perdendo a massa magra.
É isso. A senhora está perdendo a massa magra, a senhora precisa fazer exercício. Precisa musculação, fortalecer os músculos. Aí eu fui lá na academia, fiz a matrícula, tirei foto, mostrei o nome. É que tem que ir por pôr, não pode fazer tudo uma vez só, né? Tirei foto e não fui nunca mais. Devolvendo dinheiro. Devolvendo dinheiro para mim, porque a academia é bem do lado, vizinho e tal. Devolvendo dinheiro. Mas quando eu estava saindo da academia, Deus falou para mim assim: se você não cuida nem de você, o que você quer ensinar para os outros? Eu falei: Deus, eu não gosto da academia. Ele falou assim: adulto não faz o que gosta, adulto faz o que tem que ser feito. Ei, querido, talvez você até não goste, mas você tem que fazer. Não estou falando só de academia, não, de responsabilidade de pai, de mãe, de pastor, de família. Ai, eu não quero, eu quero viver nesse mundo da Alice do País das Maravilhas. Não, Deus te chamou para uma responsabilidade. Davi podia, a partir daquele momento, dizer: não dou banho em ovelha mais, porque eu tenho um futuro reservado. Ele disse: ainda não chegou o tempo, eu tenho que fazer. Tem que fazer. Para de ser deslumbrado. Davi está lá cuidando das ovelhas, e quem sabe, eu não sei quanto tempo levou espaço da outra luta. Porque tem luta que vem uma atrás da outra, né? Tem luta que a gente amarra o leão, mata e já fica falando para o outro: stop. Eu escrevi esses dias, pastor: o problema não é os leões que a gente tem que matar. O problema é que a gente tem que matar leão, suportar as hienas e passar por cima da cobra. É, porque tem a luta e tem os bobos que estão rindo da gente. E tem os traiçoeiros que querem jogar a gente. Só que a gente supera tudo isso, porque foi Deus quem nos chamou. Davi, ele está trabalhando. O pai chama Davi para levar comida, para ver como que os irmãos estão. Davi aceita o desafio. Davi não foi para guerrear, gente. Davi foi para levar comida e trazer informação. Quando ele chega no meio do caminho, o primeiro obstáculo que ele vai encontrar se chama Eliabe, parente. Para com esse negócio de dizer: ai, mas é minha irmã, mas é minha tia. Os parentes são especialistas em tirar a paz da gente. Você viu? E eu nem olhei, não falei. Os parentes são especialistas em tirar a paz. Mas está na Bíblia. Se não fosse eles que fizessem parte do processo, nós não chegaríamos lá. Eu estava esses dias trabalhando, e eu falei para Deus assim: nossa, mas precisa tudo isso, né? E Deus falou assim: José era filho preferido, mimado. Jacó velho fez uma túnica para José. E eu falei: tá bom, Deus. Ele falou: se eu deixasse desse menino mimado para governador, ele não ia ter equilíbrio. Esse processo é só para você ter equilíbrio. Deus não quer você mimado. Deus não quer você cheio de dengo. Deus não quer você de qualquer jeitinho. Aí vou desviar, vou parar. Ai não, hoje eu vou ficar assistindo no Globo Repórter. Ai, não estou podendo nem olhar na cara de fulano. Mas não é para olhar na cara de fulano, é para ficar olhando para a cara de sua mesmo. Você precisa saber vencer as adversidades da vida. Precisa ter equilíbrio. Não, porque se depender de mim, eu vou na força do meu braço. Deus não chamou você para ser ninja, chamou para você ser cristão. E o cristão não precisa da força do braço. O cristão precisa da força da oração. Se você soubesse, se eu soubesse, se nós soubéssemos o poder que tem uma oração, porque nós não temos ideia. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós queremos ligar para a irmã, para a tia, para a sogra,
para a avó, ligar para o pastor. E aí tem uma musiquinha do meu tempo. O telefone lá do céu é a oração. Telefone lá do céu é a oração. O telefone lá do céu é joelho no chão. Ainda bem que eu não vou precisar cantar, hein? Ainda bem que eu não vou precisar cantar. Qual foi a última vez que você ligou para o céu? Não, aquela ligação. Eu não tenho. Olha, que interessante. Olha que Deus fez. Eu não tenho ninguém longe. Minha família é muito pequena, muito pequena. É eu, meu filho e meus netos. Meu filho é divorciado. Eu conto com a minha nora como nora, como filha, mas eu não fico muito, né? Tem que deixar ela na liberdade dela, senão também não vai poder viver. Então minha família é pequena. Eu não tenho família longe. Mas eu conheço pessoas que têm família que moram em outro país. E aí quando bate aquela saudade, eles falam assim para mim: ah, liguei de vídeo, fiquei conversando mais de 1 hora. Qual foi a última vez que você ficou mais de 1 hora conversando com Deus? Quanto tempo tem durado as ligações que você tem feito para o céu? Quanto tempo? Não é petições, não é mercado. Senhor, eu quero, eu preciso. As ligações: Senhor, eu cheguei aqui, eu vim aqui só para o Senhor me ver. Eu também quero te ver. Davi, nos momentos que estava cuidando das ovelhas, talvez Davi estava dizendo: Senhor, o Senhor tem uma promessa comigo, o Senhor tem uma história comigo. Eu estou aqui, buscando equilíbrio, calmaria, tranquilidade. Usa-me no momento certo. Oh, querido, Deus não quer desperdiçar o talento que Ele te deu. Deixa Ele te usar no momento certo. Davi está num calor desse. Eu estou imaginando Davi usando lâmina, tirando a lã, porque tem tempo que é necessário tirar a nossa lã. Ela pesa, ela esquenta. Não, quando o seu pastor fazer desafios, o nosso pastor, porque quando eu estou no altar, o pastor Valdir passa a ser meu também. Fizer desafios, entra no desafio. Eu já dei, ou já ofertei, cedi, coisas que eu falava assim: Deus não vai, nem senti falta. Quando você fala: nossa, mas será que eu estou achando que era meu, será que eu dei mesmo? Eu fui num culto, eu tinha um Marcos. Cheguei no culto, tinha um pastorzão bonito, sentado, chique, assim, tipo vocês, assim. Deus falou assim: dá o carro para ele. Eu falei: o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Falei, o homem tá bombando no terno aí, que é o meu Isaac, meu cabritinho. Falei: vou dar nada. E preguei, e essa chave do carro caiu, essa chave do carro. E Deus falava: dá o carro para ele. Eu falei: eu não vou dar. Eu não vou. Segurei firme, coloquei a chave dentro da bolsa. Falei: não vou dar. E preguei. Por último, na hora do apelo e tal, Deus falou assim: dá o carro para ele. Eu falei: o senhor sabe que eu não tenho nem com o que voltar. O senhor sabe que esse carro aqui não é nem o azeite da viúva, é a viúva. Eu falei: eu vou dar. Cheguei perto do pastor, falei: pastor, eu preciso falar um negócio para o senhor. Deus mandou eu dar o carro para você. Escute bem, olha que raiva. Só esse pedaço, depois vai melhorar. Deus mandou eu dar o carro para você. O pastor olhou para mim assim e falou: que carro que é? Você sabe o que eu pensei, né? Eu falei: Deus, não estou falando que é o capeta que tinha mandado? Eu
Eu falei, é um Aircross preto. Quando eu falei, esse homem caiu dos joelhos e começou a chorar. Ele gritava. E aí a esposa dele falou assim, pastora, vamos supor que eu preguei numa sexta lá. Ele disse assim, na quarta-feira roubaram o Aircross dele, tacaram fogo, ele perdeu tudo. E Deus falou para ele, descanse que eu vou dar um carro igualzinho para você. Eu saí em lágrimas ali, porque Deus estava usando eu para dar um único. Você vai falar assim, pastor, a senhora ficou sem carro? Filha, eu tenho até chofer. Não, outro dia eu estava subindo no carro, que eu fui abrir a porta, estava lá o motorista, eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, o motorista assim, eu falei, é mesmo, esqueci que eu sou rica. Esqueci. Sou abençoada. Não é nada sobre riqueza, abençoada. Eu descobri que riqueza é muito pouco perto da prosperidade que Deus dá para nós. Davi estava se preparando. Você está se preparando? Eu vou até fugir um pouquinho. Você está preparando para ser próspero? Não, porque você está vontade de pedir dinheiro? O que você vai fazer com o dinheiro? Não, porque quando eu ficar doente, eu vou ser tratado no Albert Einstein. Filha, eu me curo com 30 gotas de piruna, R$2,99. É uma coisa incrível. Dor de cabeça, dor na perna, dor nos olhos, dor na ponta do dedo. O que você toma? 30 gotas de dipirona. Eu acordo inteira. Prosperidade. Porque daí a gente pede para Deus dinheiro, vem o diabo miserável. Ele dá doenças caras, para a gente não sentir o sabor do dinheiro. Conheço pessoas que pagam 5 mil num remédio que dura 10 dias. Tem dinheiro para pagar? Tem. Mas é dependente desse remédio, dependente desse recurso. Deus não quer que você seja dependente de bens materiais. Ele quer que você viva com a prosperidade, com a providência do céu. Eu dei toda essa volta só por causa daquela menina de vestido azul e preto, branco, azul. Você, yes, pronto. Relemaia soui, redi de cóbia de lireface. Tem dias que eu olho para mim e vejo eu. E aí eu falo, Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu já quebrei na minha caminhada, já quebrei financeiramente. Eu não vou dizer que eu quebrei ministerialmente, porque eu nunca me desviei, graças a Deus. Eu já fiquei no banco morrendo, de o pastor olhar para mim e falar, dessa ela não vai sair. Morrendo ali, olhando para o pastor, dizendo assim, só chorando, mas eu não desviei, porque Deus, Ele me deu uma promessa e eu estou firmada nela. Permaneça em Jerusalém. Deus está dizendo para você, permaneça. Venha o que vier, apenas permaneça. Não, Deus, mas o que eu tenho que fazer? Permanecer. Ah, tem dia que eu venho curvada, tem dia que eu venho toda de salto, tem dia que eu venho de cabelo solto, tem dia que eu venho de rabo de cavalo, tem dia que eu venho abatida, tem dia que eu venho feliz, mas eu permaneço, a ordem que Deus está dando para você. Tem gente tentando te parar, a luta tentando te travar, e Deus está dizendo, permaneça, permaneça, permaneça. Se tiver que vir sozinha, venha. Se tiver que vir solitária, venha, mas não pare, apenas permaneça. A nossa salvação é individual. É horrível dizer isso, né? A nossa salvação, Jesus morreu na cruz por todos nós. Não, é só tampinha. Às vezes tem pessoas que querem bloquear o nosso caminho. Permaneça. Será que no meio, quando Davi estava cuidando daquelas ovelhas, ninguém falou, você não é rei, Davi? Não falou que o seu futuro... Davi falou, eu vou permanecer aqui. Na hora certa, o meu futuro vai acontecer.
Davi sai, leva comida, encontra com o seu irmão Eliabe. Já disse que parente dá trabalho. Quem que é parente? Parente é aquele que tem laço de sangue da gente, não é isso? Então para de chorar, porque o pernilongo também tem. Aqui não tem? Aqui em Niterói não tem pernilongo? Então, parente meu. Tem vezes que eu dou umas... Aqui tá pernilongo, tem meu sangue. Quando Davi percebe que Eliabe está atrapalhando, Davi para de falar com Eliabe. Eu vou mudar então. Sabe qual é o nosso maior defeito? Escutar o homem e parar de falar com Deus. É culto de mulheres? Lembra Eva? Na viração do dia quem vinha? Na viração do dia quem vinha? Eva foi se distrair com cobra. Até quando você vai se distrair com cobra? Sendo que todos os dias Deus está com os ouvidos inclinados dizendo: eu vim, fala comigo, fala com Deus, fala que Ele te responde. Para de falar com cobra. Davi falou: não, eu estou perdendo tempo com Eliabe. O senhor fica de pé um pouquinho? Acho que é verde. Estou perdendo tempo com Eliabe, porque ele tinha uma grande jornada a fazer. Eliabe está chateado, porque está frustrado. Tem nome, tem armadura, mas não tem força. Davi não está nem sabendo da guerra, mas chega. Tem pessoa que olha e fala: por que ele? É porque você decidiu fazer tudo para Ele. E quando nós decidimos fazer para Deus, ainda que o outro tenha mais habilidade, mais talento do que nós, Deus não conta. Ei, vive numa concorrência aí que o coração está tremendo, e o Eterno está dizendo: não olhe para o concorrente, eu já escolhi você. Descansa o teu coração. Fica de pé, minha líder das irmãs aí. Relemaia Choi, Redei que ni refaz. Davi tinha um caminho a seguir. Ele falou com Saul. Saul deu as ferramentas para ele. Eu vou encurtar porque já está quase terminando. Deu as ferramentas para ele. Ele não conseguiu andar com as ferramentas de Saul, com a armadura de Saul, mas ele conseguiu ir rumo ao seu destino. Deus tem um destino maravilhoso. Deus tem um destino de honra, um destino onde Ele diz assim: para esse tempo, ela é minha Esther. Você está, eu vejo como que numa sala de preparo, e aí o Eterno está dizendo: não tenha medo, porque o preparo, por mais lento que seja, você vai sair aperfeiçoada. Enquanto eu olho, o Eterno diz assim: vários idiomas, outras línguas, e não é do céu, é daqui. Deus está falando: eu vou usá-la como ferramenta para pisar em países, e você não vai se embaraçar com aquilo que eu entreguei na tua mão. Não, tu vai dizer: Deus, parece que os meus sonhos já ficaram limitantes. Eu vejo você assinando como que fosse... Como que é isso? Como se teu nome fosse marca de alguma coisa. Deus está dizendo: eu não esqueci. O seu sonho de criança não morreu. Não, pode ter tomado outro percurso, mas eu falei que ia fazer. Apenas continue desenhando, continue escrevendo, continue assinando, porque eu vou fazer, diz o Senhor. Essa menina vai ter marca do seu nome. Estilista. Marca, teu nome vai ser, como diz, acima da média. Eu ia falar Zara, acima da média.
Davi coloca aquela roupa, não anda porque não é dele. Pode ser mais bonita, mas não é dele. Se não é seu, cai fora. Tá com o homem dos outros? Larga, tia. Larga. Vai buscar um para você. Deixa esse homem casado em paz. Fala para ele, você é casado. Ai, não gosta da minha esposa. Conserta lá. Eu vou ficar no meu canto aqui. Deus não chamou você para ser amante. Deus não chamou você para ser refúgio. Deus não chamou para você para ser estepe. Não chamou para você ser substituta. Libera, pastora. Mas ele diz que nem dorme com a esposa dele. Eu conto, vocês querem que a Ana Maria Braga conte? Acorda. Se ferindo à toa. Tira essa armadura. Tem até uma brincadeira aí, né? Que tá saindo. Sou solteira, mas tenho pensamento de casada, né? Não, você é solteira sim. Viva a sua vida livre. Não livre, mas não libertinagem. Livre na santidade. É importante. A santidade dá tanta honra pra gente, que a gente fala assim, Deus, eu não mereço. Eu estava conversando, eu estou trabalhando, pastora, com um projeto que é solo sim, sozinha jamais, que são só para mulheres divorciadas, viúvas e solteiras, acima de 50 anos. Nós fizemos uma viagem no cruzeiro, 150 mulheres nesse nível. Tivemos culto, tivemos imersão. Não, ninguém foi correr atrás de homem, não, gente. Nós fomos lá correr atrás de Jesus mesmo. Achamos o nosso espaço. E nós descobrimos que nós não somos só aquela vovó de fazer crochê, só aquela vovó de levar neto para a escola. Ainda tem vida aí. Tem vida aí. Entra no seu grupo. Não, se eu ficar andando muito com a pastora Lucinha, eu vou ficar frustrada. Porque ela vai falar assim, meu marido é uma bênção. Vocês aí. Meu marido é uma bênção. Meu marido é lindo. Meu marido faz isso para mim. Eu vou falar, nossa, Deus não está nem aí comigo, porque eu não tenho marido. Não é isso? Vou ficar frustrada. Agora, quando eu vou no mesmo nicho que o meu, a gente conversa a mesma bobeira. Gente, engordei, pelo amor de Deus. Quase que eu não tinha roupa para afinar. Comprei 3 camisetas na Shein. A mesma bobeira. Entra para o seu nicho, porque se você ficar no nicho que não é da sua tribo, você vai ficar frustrada. Você vai achar que o que Deus está fazendo para você é pouco, e Deus está fazendo muito. Davi está dizendo, as coisas de Saul não me servem, mas o que eu aprendi no pasto já é suficiente. Ele desce, olha, descendo de novo. Ele desce no ribeiro. Quando ele desce no ribeiro, ele está levando um problema grandão. Problema grande ele resolve na oração. E os pequenos, pastor? Se você derrubar o grande, os pequenos correm. Não é assim mesmo, pastor? Derrubou. Você vai ver. Davi, ele desce no ribeiro. Ele já está sabendo que o gigante é grande, que é forte, que é bocudo. Eu não sei vocês, mas uma das coisas que me perturba, tira a minha paz, é quando o linguarudo começa a falar de mim. Se eu disser que eu não tenho vontade de ir lá dar um soco na cara dele, é mentira. Eu tenho vontade de ir, mas eu não posso, porque eu sou crente. Então daí eu oro. Lá na minha cidade tem um abençoado chamado Fuxico Gospel. Eu tenho vontade de virar ninja, mas não posso fazer nada. Tem que só olhar para o Fuxico Gospel. Ai, Deus, ele está falando de mim. Ele está. Aí Deus falou para mim assim, filha, o justo não se justifica. Eu falei, é mesmo, né? Num dia, não que vá mudar minha vida, mas num dia de uma fofoca do Fuxico Gospel, eu ganhei 12 mil seguidores. Enquanto eu estava em lágrimas, Deus falou assim, estão dando like lá, minha. Eu falei, eu vou morrer, Deus. Se você está certo, se você está na verdade, não tenha medo do que falam. Os homens de Saul fracassavam
Porque Golias estava falando uma verdade: vocês são covardes. Até quando você vai deixar seu inimigo falar que você é covarde? Até quando você vai deixar o seu adversário dizer que você não tem coragem de assumir uma posição ministerial, familiar, uma posição de honra na presença de Deus? Por que eu não assumo? Porque eu sou covarde. O pastor chega e fala: vamos abrir um grupo de célula. Aí eu não, pastor, eu até posso ajudar, né? Fala de ser covarde. É que eu não sei falar, eu tenho a língua presa. E eu prego. Se entendeu o que eu falei, glória a Deus. Se não entendeu, liga no YouTube e vai ouvindo aos poucos, em pedaço. Vou fazer o quê? Só se Deus destravar a língua agora. E Ele pode. Davi desce no ribeiro e ele conta a sua insuficiência. Davi está dizendo assim: Deus, o que eu ouvi do gigante é horrível. O gigante é forte, ele é corajoso. A boca dele, porque tem gente que não precisa ter revólver, não precisa ter espada, mata a gente com a língua. Davi estava dizendo a boca dele. E Deus estava dizendo: eu vou te dar ferramenta. Quando você desce em oração, Deus te dá ferramenta. Até o fofoqueiro fica confuso. Desce. Davi desce. Eu creio que Davi está esperando uma arma, novidade. Deus não precisa fazer novidade. Até no básico Ele é extraordinário. 5 pedrinhas. Faz assim, ó, 5. Para um gigantão que estava 40 dias, 40 noites, tirando a paz do povo, só 5 pedrinhas. Não é pouco. Deus está falando: se você segurar no pouco, eu te coloco no muito. Fica de pé, príncipe. Isso, eu ia falar de Mota. Pode, né, pastor? Fica... Não, o senhor está mais para Martinho da Vila. Ué, eu sou negrona, gente, eu sou CN. Eu vim do pagode, me converti, mas não tô com Alzheimer, né? Tô falando, é duro se eu falasse os novos, só sei das antigas. Os novos, os atuais, eu não sei. Vocês nunca acharam que tinha feição? Eu já achei Matos Nascimento nessa igreja. Essa igreja tem talento, hein? Essa igreja tem uns cantores aqui. Matos Nascimento estava aí, me abraçou quando eu cheguei. A paz do Senhor, Matos. Michel, eu quero, vem um pouquinho mais perto de mim aqui, fazer um favor. Relebaia Choui, olha aqui para mim, príncipe. Redibiai que Choudi que me refaz. Redeio de Kirra, Reli de Kobia de li refaz. Interessante que quando foi para chamar o Senhor, Deus falou: as mesmas dificuldades que é tua, eu também não firmo as minhas pernas. O Eterno diz: há um novo tempo de cura para a tua vida. Tem hora que tu diz assim: Senhor, nunca mais eu vou andar. Aí o Deus poderoso diz: é apenas uma área de tratamento. Redeio de Sirra de que refaz. Eu vejo Deus visitando a sua coluna. Coloca a mão aqui para mim. Eu vejo Deus visitando a sua coluna, mas pega essa área da bacia, e o Eterno está dizendo: sou eu o cirurgião. Colocar de que roubar sou deli, anai que núbia. Disseram assim: ó, não tem cura. Olha Deus tirando raiz. Macambai, Hachobiha Sekira, Relebai Chobirelécia. Deus está abrindo um caminho e dizendo: tu vai viver milagre. Tu vai viver milagre. Tu vai viver milagre. Não chore mais. Não tenha medo mais. O Deus de cura está te visitando. Ele coloca esse quadril no lugar.
Ele começa a esticar e dar forças à tua estrutura. Ainda esse ano tu vai contar testemunho. Vai. Contar testemunho do que Deus fez por você. Aplauda Jesus. Deus está tirando com raiz. Deus está trazendo cura. Vai andar normal. Eu não manco. Eu comecei a mancar quando Deus mandou eu falar com ele. Aí é mole. Eu não manco mais. Deus, Ele tem curado. Assim como me curou, dizendo para mim que não ia andar, Deus está derramando cura sobre ele. Davi está de joelhos, 5 pedras. Talvez Davi olhe e fala: Deus, o que o Senhor está me dando é pouco. Ele pega aquele pouco, e se eu conheço quem serve a Deus, Ele sabe dar graça no pouco. Ei, tem alguém que tem coragem de dar graça no pouco? Não, porque quem conhece a Deus não olha para o montante, Ele olha para a provisão. Tem dia que eu recebo a provisão do dia, e eu falo: graças eu te dou, Senhor, porque chegou a provisão do dia. Eu fiquei murchinha, não parece, mas eu fico murcha. Fiquei triste, abatida. E eu falei para Deus assim, falei: nossa Deus, o Senhor viu? O Senhor viu? Ai, não fala nada, vai. O Senhor viu, né? Um monte de gente ganhou flor. Queria ganhar flor também. Porque assim, né? Marido bom dá flor, não dá, gente? Ai, marido bom para parica, não é? Se o seu não faz, melhora o marido. Marido, bora. Eu falei: Deus, eu queria tanto ganhar uma flor. Fui para casa do pastor Jabes. Cheguei na casa do pastor Jabes, fui na casa do menino orar por ele. E o menino falou assim: Deus falou que você vinha aqui, eu ia ficar bem pertinho de você. Davi, eu acho que eu não vi. E Deus mandou te dar uma flor. Me deu uma flor amarela. E ele disse: o céu se alegra quando te vê. Você simboliza a alegria do céu. E me deu aquela flor. Eu falei: ah, Deus, obrigado, o Senhor me consolou, porque bem que eu estava querendo ganhar mesmo. E guardei aquela flor lá. Ficou lá em Orlando. Mas quando eu cheguei em São Paulo, eu ganhei uma orquídea azul, linda, linda, linda. Eu falei: uau, marido, tá melhorando o nível aqui. Quando chegou no outro dia, eu fui pregar, eu ganhei um buquê, o ramalhete, nem sei que nome fala, de girassol. Mas era um negócio assim. E eu, eita Deus. Eu falei: Deus, a lágrima desceu. Eu falei: nossa, como Deus ouve a gente em pequenas coisas. O que é uma flor? Eu falei: o que Deus ouve em pequenas coisas? Quando eu cheguei em casa, eu olhei aonde é que eu ia colocar a flor, pastor. Olhei para o balde, não combinava com o girassol. Não tinha um vaso sequer. Peguei uma lata daqueles potes de plástico, coloquei água, coloquei girassol, o girassol ficou tombadinho assim, encostado na pia, porque eu não tinha vaso. Pastor, do que você está querendo dizer? Deus está pronto a dar 5 pedrinhas. Você tem recipiente para colocar? Deus está pronto para dar as suas armas. Não adianta nem fazer assim, porque eu estou tranquilo de joelho aqui, conformado. O relógio está bem aqui, eu não estou nem olhando para ele. Até vim, ajoelhei para dizer para ele: eu e você, você e eu. Quando Davi pegou as 5 pedrinhas, ele já tinha o bornar. Não adianta orar e não se preparar. Não adianta orar e dizer: Deus, pegou de surpresa. Mas você não está orando? Se você está orando, você no mínimo tem que estar pronto. Eu falei: Deus, eu vou ter que comprar um vaso. Deus está dizendo: estou trazendo 5 pedrinhas. O gigante já... O gigante já levantou. O inimigo já zombou. Você até já recuou.
Mas Deus disse: hoje é dia. Deus te dá as 5 pedrinhas. As 5. Você não está desarmado e nem desprovido. Tem 5 pedras na tua mão aí. Tem 5 pedras na tua mão aí. Através dessas 5 pedras, você está recebendo a unção para derrubar os gigantes da sua vida. É apenas 5 pedrinhas. Dessas 5 pedrinhas, Davi, se ele estiver comigo, coloca aquela taça ali, ó, aqui. Daquelas 5 pedrinhas, Davi coloca no borná, calça jeans, tranquilo. O outro povo, os soldados, pastor, tem pedido de oração aqui, né? Você quer tirar? Não, de mim não sei, o senhor que sabe. Não foi isso, faz nada, está filmando. Dessas 5 pedrinhas, Davi levanta e olha, coloque algo na sua cabeça. Davi levanta Está preparada para viajar? Fica de pé. Relebai Tchoni Refou Peadência. Eu estou vendo uma viagem missionária, uma viagem com objetivo, não é a passeio. O Eterno está dizendo: tu vai chegar lá, está doente, está na cama, mas tu vai orar e o bálsamo da alegria vai voltar. Não. O Eterno está dizendo: eu estou dizendo que tu vai na casa de uma pessoa depressiva, que está desistindo da vida. Eu estou te colocando para que tu chegue lá e ore, e tu vai ver o milagre acontecer instantaneamente. Se prepare, há uma batalha espiritual travando. O diabo está se levantando de uma forma terrível no circuito seu, porque ele não quer que você chegue lá, mas Deus já deu ordem e soprou teu nome. Descansa. Davi, talvez ele está sendo observado pelos soldados experientes. Você sabia que para Deus não tem tempo de carteirinha? Eu tenho 5 anos, 10, 20 de evangelho. O que conta com Deus é o tempo de intimidade. Às vezes a gente olha pessoas com 2 meses e está pulando, sapateando, e traz vezes fala: nossa, mas tem só 2 meses de crente, eu tenho 18 e estou nessa mornação aqui. Você está morno porque você quer. Se você buscar, a chama acende. Pastor, eu não tenho força para orar. Ande com quem ora então, pelo menos, porque ferro afia ferro. Anda com quem ora. Eu já tive momentos que eu não queria orar. Não queria, não tinha força, não podia. Colei em quem orava. Ficava do lado, a pessoa orando e eu ali do lado. Deus, eu não estou com vontade de falar com nada, nem com o Senhor, mas eu vou ficar aqui de joelhos. Uma hora há de despertar esse espírito dentro de mim e eu vou orar. Porque o diabo queria que eu me calasse, queria que eu ficasse deprimida, que eu ficasse triste. Eu falei: o quê? Eu vou entrar no fogo, e essa brasinha ela não pode apagar. Às vezes a brasinha é fraquinha, mas se você ficar perto de quem está aceso, a sua também acende. Agora você já está fraco e fica andando com galinha de Angola, fica os dois: estou fraco. Quando eu vejo, a gente está desviado. O segredo é encostar em quem ama Cristo. Davi está olhando, sendo observado. Os irmãos de Davi devem estar assim, tudo dizendo: quem que esse moleque pensa que é? Se nós corremos de gigante, imagina Davi de tênis, calça jeans, camiseta. A hora que o gigante vê ele, só que a fala vai acabar com Davi. Davi se posiciona. Pega essa palavra, se fortaleça, para que você tenha posicionamento no tempo das dificuldades. Se fortaleça. Não espere a dificuldade chegar para você jejuar.
Não espere as dificuldades chegar para você fazer desafios, propósitos com Deus. Se fortaleça agora. Agora participe de estudos bíblicos, de imersão, de oração. Se fortaleça, coma do maná. Eu estou vivendo e vivo orações passadas. Não é nem oração de hoje. Estou vivendo orações passadas, que Deus falou, vou responder agora. Então se fortaleça. Fraco você não vai conseguir. Fraco perde o foco. Eu não falei que Davi no pasto cortava ou depilava a lã da ovelha? É porque Deus ia precisar que Davi tivesse equilíbrio na mão. Derrubar o gigante é fácil, mas você precisa manter equilíbrio. Desequilibrada, você quer vencer batalha? Desequilibrada, gritando, xingando, batendo, dando escândalo? Não. O desequilibrado, só quando ele começa a falar, ele já perdeu. Você quer perder razão? Começa a gritar. Você quer... Nessa parte eu queria ser vocês. Como o homem é lindo, né? Você tá bom, pelo menos a maioria que eu conheci, você está gritando na cabeça do homem. Parece que ele está em Nárnia. Eu sei que vocês mulheres não gritam com seus maridos, mas vocês são uma santa. Estou falando em outra situação. Agora a mulher gosta de bater boca. Não, porque você falou, porque você... Para com essa gritaria. Você tem unção. A tua unção inibe. A tua unção inibe o murmurador. A tua unção inibe o contendeiro. A tua unção paralisa guerras espirituais dentro da tua casa e no meio da tua família. A tua unção. Davi está vestido normal na frente e os soldados bons estão atrás. O gigante vem com a mesma armadura de sempre. O grupo de louvor vem comigo com a mesma armadura de sempre. Fofoca, calúnia, zombaria. Eu tive câncer no intestino. E eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico, eu chorei. Eu falei, Deus, não queria morrer. Não tem 3 anos. Eu falei, Deus, eu não queria morrer. E olha por que eu vou contar isso para vocês. Eu não queria morrer. Cheguei em casa murcha. Falei, Jonatas do céu, a mãe está com câncer. Ele falou assim, é a mãe? Eu falei, é. Ele falou, vamos orar, né? Meu filho é tranquilão. Eu falei, vamos orar. Meu neto chegou em casa, eu falei, João Pedro, a avó está com câncer. Ele falou assim, vó, a senhora não precisa contar para mim. Eu não posso fazer nada para a senhora. A senhora já falou para Deus? Eu olhei meu neto e falei, bruto. Eu fui viajar com ele, ó como meu neto é bruto. Estou no avião, falei, João Pedro do céu, você pega fogo nesse avião, por onde que a gente sai? Ele falou no Jornal Nacional. Ele falou, vó, que cabeça da senhora dentro do avião pensar. Eu falei, sabe quando aquela boca? Eu falei, nossa, eu fiquei olhando para o avião, eu falei, se pegar fogo, onde eu saí? Ele falou, do Jornal Nacional, vamos, não precisa nem se preocupar, fique em paz. Meu neto é um terrível pregador também. O que eu vou trazer para pregar aqui? Quando meu neto falou para mim, você não precisa falar para mim, a senhora já falou com Deus? Eu falei, João Pedro, ele falou, fala com Deus, mano. Para de contar para os outros e fala com Deus. Eu sentei no sofá da minha casa e eu falei para Deus, Deus, eu estou morrendo de medo. Eu imagino Davi caminhando e dizendo, eu estou com medo, Senhor, olha os homens experientes aí. E eu falei, Deus, eu estou com medo.
E Deus falou para mim assim: você crê que eu faço milagre? Eu falei: eu creio, mas eu estou com medo. Durante o processo de cura, Deus falou para mim: fica em silêncio. Eu não sei se a sua doença é no físico, se é na mente, se é na alma. A alma tem que ser tratada. Terapia. Diga terapia. Não é oração. Não é na oração com alma ruim, com alma boa, tem que orar. Mas não é ficar no pastor: pastor, ora por mim, estou sentindo uma angústia. Não é capeta. Terapia. Feridas internas, dores do passado. Nós, mulheres 50, 60 a mais, hormonal. Não vai no médico, não toma um remédio, vive na base da folha da moda e quer falar que está endemoniada. Não, vá no médico. Vai tomar suprimento, se cuida. Agora, quando é na mente, eita, eu falei: Deus, minha mente está bloqueando, eu não estou conseguindo pensar. Eu ia pregar, eu falava: estou com câncer, estou com câncer, estou com câncer, estou com câncer, estou com câncer. Deus falou para mim: se você crê, fica em silêncio. Eu não contei mais para ninguém. Um dia eu dobrei o joelho e chorei. Deus falou para mim: vai no médico. Eu falei: Deus, eu estou com os exames do médico. Ele falou: vai no médico. Peguei meus examinhos mesmo, porque eu não tinha feito outro. O médico me atendeu, falou: você fez outro exame, pastor? Eu falei: não, eu trouxe o mesmo. Ele falou: pastor, eu já expliquei para a senhora. E ele tratou eu como uma criança. Ele disse: você está vendo isso aqui, que desce aqui, é câncer. Isso aqui é a raiz, câncer. Isso aqui é câncer. Ele foi mostrando para mim. E a lágrima foi descendo, descendo, descendo. Ele falou: não chore. A sua família toda teve câncer. É normal você também ter. É maldição, pastor. E aquela hora eu entendi que eu tinha que descer para quebrar a maldição familiar. Ei, talvez aquele povo de Israel já tinha sido zombado tantas vezes, já tinham tirado sarro tantas vezes, mas Davi falou: se é maldição, vai parar aqui, a honra vai vir através de mim. Você precisa entender que você é quebrador de maldição. Não, até ontem sua família era falida, era acostumada a ter divórcio, esterilidade. Vai parar em você. Acabou. Deus me curou sem cirurgia, sem nada. Eu vomitei o câncer. Numa noite comum, acordei com ânsia, vomitei um monte de fezes, vomitei. Até que eu cheguei no médico, não tinha nada, eu estava limpa. Aquilo que eu podia arrastar para gerações, para os meus netos, Deus falou: quebra em você. Fica de pé. Davi está de pé. O gigante também está de pé. O gigante não se curva. Não fica esperando esse negócio assim: vou pisar na cabeça do inimigo. Ah, bobona. Nem cabeça Satanás tem, Deus já fez isso. Jesus já esmagou a cabeça da serpente. Imagina que eu vou pôr minha arezo para pisar na cabeça de Satanás. Quero andar na rua de ouro. Não, nós somos muito bobos. A gente quer provar para o diabo que Deus é bom. O diabo sabe. E é por isso que ele atormenta você, para você desistir, para você gastar suas energias em guerras desnecessárias. Eita! Tem guerras que é desnecessária, que é gastar energia. Davi falou: eu não posso perder tempo com Eliabe, porque não é minha guerra. Não gasta essa energia. Para com esse negócio de dar honra para o inimigo. Honra a Deus. Davi pega, enquanto Golias está zombando, ele está com a mente boa, equilíbrio nas mãos, porque ele foi treinado aonde? No pasto, no campo. Essa fase ruim não é nada mais, nada menos do que um treinamento. É só um treinamento. E o treinamento é você que decide o tempo que vai durar. Ficou preparado, ganhou diploma. Está sendo treinado. Força. Davi pega a pedrinha,
olha para o gigante, gira e numa brecha acerta e o gigante cai. Davi podia sair correndo, podia sair saltando, fazendo festa, mas Davi falou: não, eu preciso eliminar. Diga: eu quero eliminar. Eu quero eliminar as dores do meu passado, para viver a alegria do meu presente. Davi corta a cabeça, elimina suas dores. Faz. Às vezes a gente fica falando: eu que preciso ir lá não sei aonde. Não vou falar nome de ninguém, porque tem gente que tem que. Por exemplo, eu nunca participei de cura na alma, essas coisas. Eu nunca participei. Não é que sou contra, eu nunca tive oportunidade. Mas um dia eu encontrei com a Tânia Teresa. E a Tânia Teresa começou a conversar comigo. Ela disse: você precisa fazer não, não sei o que, desamarrar a alma, quebrar os laços da alma, quebrar laços de alma. E eu estou escutando a Tânia Teresa falar sem entender nada. Eu falei: do que essa mulher está falando? O que é isso, Deus? Laço de alma, laço de alma. Quando eu estou voltando de viagem, eu lembrei que eu fui estuprada, que eu fui prostituta. Eu não deitei com um homem, com dois, com três. Eu falei: Deus, me perdoa. E eu comecei a falar o nome dos homens, os nomes de quem eu sabia, de quem eu não sabia. Eu fui trazendo na minha memória. Eu falei: desamarra tudo que está amarrado em mim, quebra esses laços, Senhor. Ei, querido, busca ferramentas para você derrubar o gigante. Busca ferramentas para que o inimigo não tenha mais estrutura para te acusar daquilo que você foi no passado. Ele tem que encarar o que você é no seu presente. Não, eu não quero que ninguém saiba. Não, eu conto, eu fui liberta da prostituição. Você tem orgulho? Não tenho orgulho de ter sido prostituta, mas tenho orgulho de ter sido liberta. E quando eu falo para que outras mulheres saibam: Deus também te ama. Sai da prostituição, filha. Deus tem um caminho novo para você. O gigante está caído, a cabeça está cortada. E agora é esse o desafio que eu tenho para você. A Bíblia diz que Davi pega a própria espada do gigante para cortar a cabeça dele. A cabeça ele dá para quem é de direito, o rei. A guerra não é da nação. Tem coisas que a gente terminou de lutar, fala: Deus está aqui. Só que a arma ficou na mão de Davi. Ele não deu a espada de Golias para ninguém.